Psicologia Criminal, Os Fantasmas da Mata, Ibrahim. Por que eu falei que esses sotaques, os caras são brasileiros? E Henrique de Oliveira do canal do Psicologia Criminal, né? Enfim. Bora ver. Ai, minha garganta tá começando a doer um pouco. A Janela das Andorinhas é uma região de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Aquele lugar, até então pacífico e Nova Friburgo é um nome maneiro, uma muito cidade, bonito, né? estava prestes a passar pelo período mais traumático de sua história. Entre os anos de 1995 e 1996, uma série de crimes bárbaros aconteceu naquela região. A polícia então deu início às buscas pelos suspeitos, que não se entregariam facilmente. Os irmãos Ibrahim e Henrique de Oliveira. Passando Assim, cara, olha a cara desse maluco aqui de trás, cara. Bizarro, né? grande Cara, parte de assustador suas pra vidas em caramba. meio à mata, eles foram capazes de sequestrar os moradores, utilizando de medo, facas e muita crueldade. Ibrahim de Oliveira nasceu em 1975, sendo o filho mais velho de Eu não ia, Alves, mas depois do que aconteceu ali mais cedo, quatro talvez, irmãos, cara. do casal Maria Luísa e Braz de Oliveira. Mas os vídeos vão ser postados. Henrique foi o segundo filho, seguido por uma irmã Tá, eles eram irmãos mesmo. e outro menino. Com apenas um ano de diferença entre si, Ibrahim e Henrique tornaram-se melhores amigos. Crescendo em um lar bastante humilde, já na linha da miséria, os irmãos não teriam uma infância fácil. Ninguém naquela casa foi alfabetizado. A mãe dos garotos foi descrita como uma mulher desprovida de capacidade intelectual. O pai era alcoólatra e realizava trabalhos braçais para trazer algum sustento para a família, ainda que parte fosse gasto com bebidas. Na maioria das vezes, o homem chegava embriagado em casa após o serviço. Ele então agredia fisicamente a mulher e seus filhos, com os alvos principais sendo Ibrahim e Henrique. Após os espancamentos, De novo, como nesses casos aí, né, cara? Os caras vão ter uma baita infância o traumática, pai né? dos garotos os mandava para fora de casa, obrigando a dupla a passar a noite no meio do mato. Nossa, Com o tempo, tá, esse aqui é muito bizarro. Porque, tipo assim, como sempre eu falo, cara... Como eu sempre falo nesses casos, também a gente tem que pensar um pouco com a questão da época. A gente fala assim, pô, os pais batiam nos filhos, não sei o que, cara. Mas, pô, todo respeito, né, cara? É errado, claro que é. Mas, pô, estamos falando aqui de década de 80... Até 90, tudo bem, mas tipo assim, que nem a gente já viu vídeos aí década de 60, 70, pois. Estranho seria se o pai não fizesse isso, né? Naquela época isso aí era super normal, né, cara? Então. para evitar a etapa de agressões, já que seriam mandados Você para não pode querer usar isso como. Como a motivação por trás dos caras terem. Como desculpa pros caras terem cometido esse tipo de crime, né? fora de qualquer maneira. Ibrahim e Henrique fugiam de casa assim que seu pai Opa, e chegava. aí, Bia? Os garotos passaram boa parte da infância e adolescência vivendo no meio do mato, se alimentando de animais e frutas. Aquele processo de bestialização deu aos jovens um conhecimento cara, mas bastante que loucura aprofundado sobre isso. sobrevivência, além de criar em suas cabeças um nítido mapa daquela região. Habilidades essas que seriam utilizadas em seus crimes no futuro. Não serem inseridos na sociedade fez com que Ibrahim e Henrique não conseguissem desenvolver habilidade social suficiente para interagir de forma saudável com outra pessoa. E o ambiente terrível que tiveram em casa também não ajudou em sua criação, o que não lhes dá o direito de cometer as barbaridades que fizeram no futuro. Ainda que o ambiente não seja determinante, ele pode ser propício para a criação de delinquentes como eles. É possível que os irmãos seguissem a mesma vida de crimes, mesmo nascendo em um Completa lar hoje 7 dias. Não vou ver, que senão vai ter porém, a spoiler da história, por assim dizer, né? criação que tiveram pode ter acelerado esse processo. De qualquer forma, eles foram duas pessoas desprezíveis e provaram isso logo cedo. Ibrahim não caçava os animais apenas para consumo. Ele parecia sentir prazer em vê-los morrendo. Na maioria das vezes, enforcados com um arame. E como se não bastasse, Ibrahim também realizava atos íntimos com os animais mortos. Ah, não. Apresentando o padrão esperado por um serial killer em formação, Ibrahim também parecia ser a liderança entre os dois. Nossa. Era ele quem geralmente dava início a esses atos, enquanto Henrique assistia, ainda que por vezes também participasse. A gente sabe que isso daí é muito comum nesses casos de duplas, né? Sempre tem um que... Sempre tem o ativo e o passivo, né, cara, nesses casos aí. Sempre tem o mandão e o mandado. O interesse pela morte com tão pouca idade, crueldade com animais e exibição de parafilia já apontavam para sinais de psicopatia na dupla. Era difícil dizer como eles se comportavam Esse vídeo vai pro canal, tá? um com o outro. O que sabemos Eu não vou fazer react de vídeos em live, não vai ter reacts que vão pra membros, tá? Os vídeos dos membros eu vou gravar à parte. que para todas as outras pessoas, eles aprenderam a se comunicar de uma única maneira, Opa, e aí, com agressões. Araújo? E já acostumados ao assassinato de animais, eles não demorariam para atacar o primeiro ser humano. Em fevereiro de 91, quando a dupla tinha entre 15 e 16 anos, eles fariam sua primeira vítima.
Eliana Macedo Xavier, de 21 anos, caminhava pelo local quando foi abordada por Ibrahim e Henrique. Com paus e pedras, a moça foi agredida e Você arrastada. já tinha visto esse vídeo? Cara, eu não vi, cara, mas agora que você me falou, eu vou olhar só por curiosidade, cara, porque sabe que me bateu um déjà vu também, cara? Eu vou dar uma olhadinha rápida aqui, não custa nada, né? Cara, porque realmente. Não, não, ok. Vai que né, vai que numa dessa, cara. Eu ando tão esquecido ultimamente, é bom dar uma olhada. Para dentro da mata. Já ocultados pela vegetação, os irmãos enrolaram um fio de arame no pescoço de Eliana, tirando a vida da jovem por estrangulamento. Em seguida, seu corpo foi violado. Ela foi encontrada no dia 15 de fevereiro, no 21 sítio Dona anos, cara. Carmen, na Estrada Varginha. Sim, velho, uma das suas pernas devorada por animais. Caramba. O estado de decomposição já estava avançado e alguns animais da região já haviam devorado parte de uma de suas pernas, o que dificultaria a ação da perícia. A polícia deu início a uma investigação, mas não foi capaz de agrupar provas o suficiente na época. Naquele mesmo ano, Norma Cláudia de Araújo, de 11 anos de idade, foi encontrada morta em meia mata, no sítio do Alemão. A garota passou pelo mesmo terror de Eliana, sendo agredida, arrastada e estrangulada até a morte. Suas roupas foram rasgadas e seu corpo violado. Essa nova tragédia inflamou a população local e apontaram os dedos para Ibrahim e Henrique. O comportamento suspeito dos jovens, somado ao método utilizado, ser bastante parecido com o que faziam com animais, não deixou dúvidas aos moradores. Mesmo sem muitas evidências, a polícia foi ao encontro dos irmãos. Já na delegacia, Ibrahim confessou ter assassinado Norma, mas negou seu envolvimento com a morte de Eliana. O criminoso também declarou que agiu sozinho e que seu irmão Henrique não teria participado. Durante seu depoimento, Ibrahim teria dito que fez aquilo com a garota porque, abre aspas, ela não gostava de preto. Uma alegação cuja única fonte é o próprio assassino, Pô, cara, mas que isso fez muitas outras vítimas. Isso não. Ah, cara, é. E também não dá. É que não dá pra você confiar no que o cara tá falando, né, cara? Não dá pra confiar no que o cara fala, velho. Por esse crime, o jovem foi preso aos 16 anos, permanecendo no Instituto Padre Rafael, na Ilha do Governador. Como era menor de idade, Ibrahim foi solto assim que completou 18 anos. Idade essa que Norma É um brasileiro, já tô até imaginando a condenação. Pois é, nunca cara. atingiria. Mas não sei não, cara. Eu tô com a impressão, cara, que esse caso aqui não vai ter condenação, não, hein? O que nos faz questionar se a Vai ser. A polícia vai ser. Vai fazer as vias do judiciário já. punição Cara. aplicada nesse caso foi a mais adequada. Ainda que a justiça tenha julgado Ibrahim por apenas um dos homicídios, por conta das circunstâncias, 2 anos de reclusão pode parecer um tanto injusto. Uma garotinha de 11 anos de idade havia sido sequestrada, assassinada e violentada no meio do mato. Mas para o Estado, o autor daquele crime bárbaro poderia retornar à sociedade. E o resultado... Cara, vou falar pra vocês, era pior antigamente ainda. Olha isso, né, cara? Que nem eu falei, cara, antigamente era pior. Até porque hoje em dia até aumentou, né? Hoje em dia Eita, meu vídeo tá... Ah, não, tá normal. Que estranho, cara. A imagem vai estar travada. Mas tipo assim, hoje em dia até aumentaram pra 40 anos, né? Que já é um avanço, né, cara? Pra mim é só a favor que devia ter prisão perpétua, né, cara? Um absurdo, né, cara? O limite de uma pessoa poder ficar na cadeia é só 40 anos, né? Deveria ser, sei lá, infinitos anos. Mas essa época, cara, era prendeu, soltou mesmo, né, cara? Era prendeu, soltou, cara. 40 anos, ô Bia. Mas que nem eu falei, na época que a gente era mais novo, era 30. E eu não sei não, cara, se quando fizeram a Constituição não era menos, não era só 20, cara. Eu tenho quase certeza. Foi catastrófico. Infelizmente, alguns indivíduos são irrecuperáveis. Ibrahim era uma dessas pessoas. No período no qual ficou preso, nenhuma outra vítima foi feita, indicando que Henrique teria dificuldade em agir sozinho ou tenha escolhido não fazê-lo. Poucos meses após a prisão de Ibrahim, ele era realmente submisso ao outro, cresceu, né? vítima de ataque cardíaco. Aquela família, que já não tinha muitos recursos, agora contava apenas com a mãe para sustentar a casa, Tem que trabalhar. uma vez que os filhos mais velhos optaram pela vida do crime. É. Ibrahim retornou ainda mais violento e agressivo do que antes. Vão assumir esse emprego. Ele chegou né? a abusar da própria mãe, que agora tinha medo de seus filhos. Certa vez, por motivos que não ficam claros, Ibrahim começou a gritar contra sua irmã. Ele então pegou uma pá e começou a cavar uma cova, dizendo que iria matá-la. Apavorada, a menina correu para o meio do mato. No meio do caminho, entretanto, ela deu de cara com Henrique. Após se forçar na própria irmã, ele a levou de volta para Ibrahim.
Já mais calmo, ele não cumpriu sua promessa. A menina, porém, ficou grávida de Henrique e optou por interromper aquela gravidez. É difícil descrever em palavras o tamanho da perversidade daqueles irmãos. Uou. E juntos, o comportamento deles era ainda pior. Em fevereiro de 95, os irmãos passaram próximos de uma cachoeira, onde um casal aproveitava seu tempo de lazer. João Carlos Maria da Rocha, de 30 anos, e Elisete Ferreira Lima, de 39, observaram a aproximação de Ibrahim e Henrique. Os jovens passaram por eles sem atacar, ganhando a confiança do casal. Quando João e Elisete se acostumaram com a presença da dupla, eles atacaram. Com pedras, os irmãos agrediram simultaneamente o casal, acertando ambos na cabeça. João veio a óbito instantaneamente, por traumatismo craniano. Elisete ainda foi atacada com golpes de faca e estrangulada com um fio de arame, até que se fingiu de morta. Ibrahim e Henrique então se forçaram no corpo de João, para depois repetir o processo com Elisete. Depois de satisfeitos, eles roubaram a calcinha da mulher e fugiram. Nossa, que isso, cara. Ô, que horror, cara. Não, caraca, e ela todo esse tempo se fingindo ali, sem poder respirar, cara. Que horror, mano. Olha. Meu Deus do céu, cara. Por ajuda. A mulher foi levada ao hospital. O único que podemos ver perto é o Chico Picadinho, que está desde os anos 70. Mas o que nem você falou, Jotazinho. Como a justiça brasileira não pode prender alguém até dar uma prisão perpétua pra alguém, quando rola um crime muito bárbaro, assim, os caras mandam os caras pra essas instituições psiquiátricas pro cara ficar... Igual aquele caso daquele menino que cometeu um ataque aqui no Brasil, né, cara? Que também foi pra um... Eu acho que aquele lá que atacou aquelas crianças com uma espada, né? Que também tá no hospital psiquiátrico pro resto da vida, né? E conseguiu sobreviver, levando mais de 30 pontos. Se pegará 200 anos de prisão, será depois de um mês. Não, é isso. Os caras são condenados a 5 prisões de 500 anos do Brasil, daí o cara fica 10 anos na cadeia e é solto, né, mano? 19 deles foram em seu órgão genital, o que pode indicar o nível de agressividade e violência dos ataques daqueles criminosos. Agora procurados, eles não voltaram mais para casa. Estava montado o modus operandi da dupla. Sempre no fim da tarde, entre 16 e 18 horas, Ibrahim e Henrique caminhavam pela mata. Tchau, Guilherme. Boa noite, amigo. Próximo a casas e trilhas, enquanto escolhiam sua vítima. Em sua maioria, mulheres negras. Com facas, paus e pedras, a mulher era agredida. Em seguida, ela era arrastada para dentro da mata pelos cabelos, antes de ser executada com um fio de arame. Em algumas das cenas dos crimes, os peritos foram capazes de encontrar tufos de cabelo no caminho da estrada até a mata, onde o corpo seria encontrado. Grandes falhas apresentadas no cabelo daquelas moças indicavam que parte teriam sido arrancadas à mão, provavelmente nesse trajeto. Após a morte da vítima, seu corpo era violado. Peças de roupa eram roubadas, em sua maioria calcinhas, antes que os criminosos fugissem do local. A necrofilia é uma parafilia rara, onde o sujeito sente atração por pessoas mortas. Apesar de poder existir em indivíduos não afetados por psicopatia, em sua maioria, essa parafilia é observada em pessoas sempre, que... né? A maioria é com psicopatia, né? Crime brutal por perto sem papo, algum claro, nível de cara, transtorno de personalidade antissocial. O uso de álcool também parece ser utilizado por esse grupo para vencer a gulag, inibição né, cara? e cometer o gulag, mano. Por conta disso, Ibrahim e Henrique receberam o apelido de irmãos necrófilos. Por vezes, eles também foram chamados de irmãos lobisomem, mas por motivos diferentes que veremos mais pra frente. Irmãos o fato de roubarem um item da vítima, no caso suas calcinhas, também é bastante comum em assassinos em série. Cara. Geralmente, eles guardam esse objeto como se fosse um troféu. Algo para que pudessem se lembrar e reviver aqueles atos terríveis e abomináveis. Vivendo no meio do mato, como passaram toda a sua vida, Ibrahim e Henrique sobreviviam de pequenos furtos, animais e frutas. Procurados pela polícia, eles se escondiam em pequenas cavernas ou grutas e cabanas improvisadas. Durante um curto período, uma das tias dos irmãos, Vera Lúcia, de 35 anos, ficou com pena dos garotos. Ela então passou a ajudá-los, deixando comida e agasalho em lugares estratégicos. Naquele mesmo ano, a mulher foi assassinada por golpes de faca, pelos próprios criminosos. Aquele ataque foi tão violento que a mandíbula da mulher foi encontrada longe do corpo, removida por um facão. Cara. Ibrahim e Henrique não tinham nenhum grau de empatia. De fato, um dos mais brutais que a gente já viu aqui no canal, hein, cara. Os caras eram realmente dois monstros, né, cara? Remorso. Seus atos eram tão brutais e perversos que nem mesmo a própria tia, que escolheu ajudá-los mesmo depois de tantos crimes, conseguiu escapar. O motivo para aquele assassinato continua desconhecido. Não tinha motivo, os caras, o motivo era a parafilia deles, né, cara? Corpos se acumulavam sob o nome de Ibrahim e Henrique, a polícia continuava sua caça em meio à mata.
mas o conhecimento que tinham sobre a área conseguiu vencer os agentes naquele momento. A população ficou revoltada e ateou fogo na casa de Ibrahim e Henrique. Isso fez com que a mãe fugisse de lá, levando seus 2 filhos menores com ela. As chamas que consumiram aquela casa, entretanto, não foram capazes de eliminar o terror que contornava aquela área. Os caras eram literalmente 2 animais, né, cara? Os caras viviam no meio do mato como animais, comendo, se alimentando ali. Provavelmente eles caçavam animais na floresta e comiam ali cru mesmo, né, cara? Credo, mano. Em maio de 95, uma nova vítima foi encontrada. Odete de Carvalho, de 56 anos. O corpo da mulher foi encontrado... Imagina, cara, você tá andando no meio do mato e vê esses 2 aí, cara. Coisa horrível, nas cara. mesmas condições de todos os outros. A assinatura daqueles crimes deixava claro que os irmãos não tinham intenção de parar. Em julho daquele mesmo ano, Iria Moraes de Ornelas, uma senhora de 67 anos, foi encontrada morta em casa, enforcada com sua própria saia. Alimentos como macarrão e ovos também foram roubados dessa residência. Com o fracasso da polícia local, Só uma curiosidade aqui, tirando... pra dar uma aliviada no vídeo, cara, esse cartaz de procurado parece cartaz de One Piece, né, cara? Essa fonte em cima ali, procura, se não parece, não é a mesma fonte dos cartazes de One Piece, cara? Eu achei curioso. O BOPE foi acionado. Uma equipe composta por aproximadamente 15 policiais chegou ao local. Acostumados a agir em favelas, eles precisaram de um tempo para se adaptar àquela região. O sinal de rádio era bastante precário e a comunicação entre os agentes não era fácil. Mateiros se colocaram à disposição para ajudar na movimentação pelo local, sendo fundamental para o progresso da tropa. A esperança inicial... Mas tem como você colocar... É que não dá, né, cara? Você precisa de uma autorização federal pra isso, né? Que o papo de bater o exército aí, né, cara? Despejada sobre a força especial, foi ruindo com o tempo. Ibrahim e Henrique continuaram foragidos, frustrando a caça do BOPE. Foi nessa época que surgiram diversos rumores sobre os irmãos. Diziam que eles atacavam com livros negros nas mãos, tentando ligá-los ao ocultismo ou satanismo. O que não fazia muito sentido, uma vez que não sabiam ler. Diziam também que os irmãos tinham poderes mágicos, conseguindo se transformar viravam em lobisomens, em tocos de árvores e animais. Todo esse misticismo, bastante presente em lugares mais isolados... porque era a forma da galera explicar de como a polícia não conseguia achar os caras de jeito nenhum, né, cara? Foi utilizado para... Mas os caras eram os caras eram praticamente animais ali mesmo, cara. ainda mais o Estado. E numa época que você tinha pouca tecnologia, né, sei lá, hoje em dia... Até hoje é difícil, né, cara? Você não viu lá da época lá do cara lá, o Lázaro lá, né? Quantos dias foi pros caras... o cara mandou... Eram basicamente idênticos ao Lázaro, né, cara? Tipo assim, vocês viram quanto tempo foi, né, cara? Com as tecnologias modernas, os caras usaram helicópteros, usaram tanto de coisa, né, cara? Não sei se os caras empregaram tanta coisa naquela época. Atualmente a polícia, nesse caso. Agora com 30 homens, o BOPE liderava a caçada com o apoio de aproximadamente 300 homens, entre bombeiros e outras forças policiais. Parte dos moradores abandonaram suas casas, enquanto outros optaram por dormir em frente a delegacias e pontos de apoio montados pela polícia. As pessoas agora andavam armadas na rua, com espingardas e revólveres à mostra. O que não agradou à polícia, que não poderia permitir que aquilo virasse uma terra sem lei. Isso criou ainda mais atrito entre os agentes e a população, que não rolou total com o Lázaro, né, cara? Até hoje a galera fala do túmulo do Lázaro lá e não sei o que, né, cara? Teve um lance que roubaram o corpo dele, uma parada assim? Perdi muita coisa? Perdeu o Valve Brasil. Comecei a live já faz mais de 2 horas, né, cara? Mas tudo que eu aqui vou postar no canal ainda, tá bom? Se proteger. E eu ainda não vi o iceberg do blusão. Em uma ocasião, isso funcionou. Certo dia, Ibrahim e Henrique tentaram invadir uma residência. Ali dentro, morava um casal e sua filha. Naquele momento, apenas a moça estava em casa. Quando percebeu a Provavelmente já estavam de tocaia, né, esperando o cara sair, da dupla, ela pegou a arma que o pai tinha em casa e disparou na direção dos criminosos. Apesar de não serem atingidos, eles correram de volta para a mata. Ficaram com medo. Se não fosse essa Se arma... salvou. Nossa senhora, né, cara? Imagine. Teria matado a gente. Nossa, que horror. Já é um trauma pro resto da vida, né, cara? Eu chego até a arrepiar, cara, só de você pensar nisso, né, cara? Que era certeza absoluta. Assim, é um bagulho que era certeza absoluta de você seria... Que os caras iam fazer essas crueldades com você, né, cara? Aí... E o que você fez depois que você escapou dessa? Chorou, né? A conscientização e o preparo feito por aquela família, tratando a arma de fogo como algo sério com consequências permanentes, foi o que provavelmente salvou a vida daquela mulher. O que talvez não fosse necessário caso Ibrahim ainda estivesse preso. Mas ele não estava. E como resultado, toda uma cidade permanecia sequestrada pelo caos, com uma operação policial extremamente custosa aos cofres públicos, enquanto eram alvos de chacotas por parte da população. Em novembro de 95, os irmãos fizeram mais vítimas. Márcia Dorcileia Faults
de Nossa, 39 anos, muito bizarro como é um crime realmente parecido com o do Lázaro, né, cara? Nessas propriedades rurais, assim, né? estava grávida, e seu filho, Adriano Faltos Gomes, de 9 anos, foram atacados. Com pedaços de madeira, Ibrahim e Henrique agrediram o menino até a morte. Já vi que o caso é brasileiro, eu não ouvi falar. Márcia, BR. após ver o próprio filho morrer, foi arrastada para o meio do mato. A mulher foi assassinada por múltiplas perfurações, provavelmente realizadas com uma lâmina. Após se forçarem no corpo da mulher, os irmãos cometeram um novo ato de crueldade. Com um facão, o ventre da moça foi aberto, Nossa. deixando o bebê exposto, e também faleceu. Nossa senhora, Aquela dupla de cara. criminosos, covardes e desprezíveis, realizava atos cada vez mais agressivos. Após esses assassinatos, todos os agentes do BOPE passaram a trabalhar de segunda a segunda, realizando grande parte das refeições frias em meia mata. Eles não retornariam para casa antes de capturarem aqueles criminosos. Em uma das vezes, Tem nem o que comentar, hein, cara. onde os policiais Que horror, quase cara. foram capazes de cercar Ibrahim e Henrique, os irmãos lançaram uma pedra em um vespeiro e caiu sobre os agentes. Conseguindo realizar a fuga, aquilo fez com que muitos dos policiais atingidos fossem parar no hospital por conta dos ferimentos. Em dezembro de 95, Ibrahim e Henrique tiveram mais uma de suas invasões frustradas. Já dentro da residência, Pô, mas não é possível também, né, cara? Pô, né, os caras se movimentam, o cara andam tanto assim dentro da mata, cara. Eu tinha que ver, fazer um mapa de onde foi cada um desses ataques aí. Não é possível, cara. Pô, a polícia também, com todo respeito aí, cara, a polícia fez um trabalho horrível aqui também. Tipo assim, querendo ou não, cara, o Lázaro, ele ainda fez vítimas depois que ele começou a ser procurado, mas eu acho que foi uma vítima que ele fez depois que a polícia começou a ir atrás dele mesmo, né, cara? Uma ou duas, né, cara? Pô, o tanto de vítimas que esses caras já fizeram e a polícia não acha de antes que atacassem a moradora, ela foi chamada por um homem que passava na rua. Assustados, os irmãos pularam pela janela. Ibrahim era menor e conseguiu fugir. Henrique era mais alto e teve maior dificuldade em realizar o salto. Percebendo a movimentação, a moça partiu para cima O de Henrique era menor? O Henrique parece muito maior do que o Ibrahim nessa foto, Henrique né? com uma tesoura, causando um ferimento em suas costas. Por fim, ele conseguiu fugir, mas não foi capaz de acompanhar o próprio irmão. Henrique seguiu para um sítio próximo, onde se escondeu para se recuperar daquele ataque. Ibrahim voltou sozinho para a mata, escapando mais uma vez. E agora Eu separados... sei que se eu morasse minimamente perto desse lugar, nessa cidade, eu teria me mudado, pelo menos até eles serem capturados, eu me mudaria, assim, sei lá, ficaria na casa de um parente, né, cara? Porque... de ambos Só que é duro, né, cara? Porque ainda mais nessa época, se bem que já é, tipo, anos 90, né? Não era tão... Que antigamente muita gente não tinha TV, né, cara? Então é provável que talvez gente, assim, no interior, cara, nem tivesse sabendo do que tava acontecendo, né? chegaria ao fim. No dia 16 de dezembro Mas é possível, né, cara? Com toda essa falação que tava na cidade, com certeza as pessoas já sabiam, de né? 95, o coronel Fernando Príncipe, ex-comandante do BOPE, partiu com sua equipe para mais um dia de caçada. Com a ajuda de um mateiro experiente, ele seguiu para um local distante de onde os ataques aconteceram. Seguindo pegadas e pistas, ele foi capaz de encontrar Ibrahim Horrível, Vani, horrível o que eles fazem, esses assassinos, não sou da polícia, mas sim, com certeza não é fácil. Policiais estão... Não, eu sei, cara, eu sei, ô Valve, é que eu tô estressado já, cara, não, é complicado, cara, é complicado. Me passei aqui, peço desculpa, polícia, eu sei que é difícil mesmo, cara. Esse caso é sinistro, verdadeiro inferno na terra. Lázaro mexia com magia negra. em uma trilha com seu facão na mão, Eu já tô estabelecendo um plano de estressado, né, ação. cara? Pra uma você trilha- ver, ô Valve, você já fica bravo assim, né, cara? Só de ver esse caso, assim, já começa a ficar estressado, muito bravo, né, cara? Imagina a população na época, né, cara? Deviam querer realmente pegar a polícia, deu a cara. volta em Ibrahim, de forma que ficasse de frente Nossa. para a equipe policial. O plano era que o criminoso se assustasse com a presença do homem e corresse de encontro à equipe do ex-comandante. Mas isso não Armadilha. aconteceu. Assim que percebeu que não estava sozinho, Ibrahim partiu na direção do mateiro com seu facão na mão. Sem outra Eita. opção e precisando preservar a vida do homem, o coronel disparou, alvejando Ibrahim na perna. Perdendo Tá, uma mas então quantidade ele vai conseguir capturar ele. significativa de sangue, o criminoso ainda perseguiu o mateiro por alguns metros, até mudar de ideia e tentar a fuga. Para trás, ele deixou uma bolsa repleta de calcinhas, todas roubadas de casas invadidas e suas vítimas. Os policiais correram atrás de Ibrahim, com a certeza de que trariam paz para aquela população. Em determinado momento, o criminoso percebeu que não Com todo respeito, cara, se eu sou policial, eu dou nas costas dele ali mesmo, cara. Vão me prender, vão falar, mas eu não sei se eu teria o sangue frio pô, sei lá, mano. conseguiria correr dessa vez. Ferido e deixando claro que não ia se entregar, ele avançou na direção dos agentes com seu facão em punho. Como resposta, Ibrahim foi alvejado no peito, vindo a óbito no local. Mas sinceramente eu acho que a polícia, nesse caso aí, cara, eu acho que os policiais devem ter
agradecido do cara ter vindo de encontro, sabe? Seria pior se o cara tentasse fugir, né, cara? Mas se o cara tentasse fugir, cara, a polícia ia ter colocado, ia virar esse cara ali, ia capturar ele, ia virar ele, ia dar um tiro no peito dele, né, cara? Porque a polícia sabe que esse cara, se ele for pra cadeia, ele vai ser solto de novo, ou sei lá, né, cara? Sei lá, mano, é horrível. O ódio que aqueles moradores sentiam pelos criminosos era tamanho Brutal. que a polícia precisou do corpo de Ibrahim. Agora esperançosos em recuperar a paz para aquele lugar, restava apenas um dos irmãos. Pensa que o cara No tinha dia uma 17 arma, de pelo junho de menos, aqui. 96, Henrique desistiu de fugir e provavelmente Tá, ele vai ser capturado, então vamos ver o que vai acontecer, cara. Tô curioso, temendo o mano. mesmo fim do irmão, ele se apresentou em uma delegacia. E fora que ele também, ele era o cara que era mais influenciado pelo outro, aparentemente, né? No momento de sua prisão, ele utilizava a calcinha de uma de suas vítimas, Ah, algo que isso, Ibrahim cara? Meu também Deus. fazia quando foi neutralizado. O que nos mostra o Os quão caras são perturbado completamente eram seus malucos, né, pensamentos cara? Que naquele isso, momento. mano? Por conta da resposta da população ao encontro de Ibrahim, Henrique foi movido em sigilo até a capital. No caminho, ele pareceu assustado com a movimentação de uma cidade grande. Em seu interrogatório, ele negou a participação nos crimes, O cara vivia igual um bicho, né, cara? dizendo que apenas assistia a seu irmão realizando aqueles atos. Sei. E como não houve nenhuma nova vítima após a morte de Ibrahim, a polícia não conseguiu evidências o suficiente para acusá-lo por aqueles homicídios. É brincadeira, né, cara? Olha, não dá pra acreditar, cara. Esse cara vai ser solto, mano. Entretanto, ele ainda responderia ao ataque contra o casal João e Elisete. No laudo médico solicitado no processo, ele foi declarado como são, podendo responder normalmente por seus crimes. No dia 1º de setembro, Isso é pior, sinceramente, cara. No Brasil, o Brasil é o contrário dos Estados Unidos. No Brasil, cara, você tem que torcer. Quer dizer, nos Estados Unidos você tem que torcer pro cara não ser considerado são. Pra ele ser mandado pra cadeia e pegar prisão perpétua, né? Aqui no Brasil, não, cara. Aqui no Brasil, quando um cara desse é preso, podem marcar que eu tô falando pra casos futuros aí que rolarem no Brasil, cara. Quando um criminoso é pego, você tem que torcer pra ele ser considerado psicopata, cara. Pro cara ficar preso no hospital psiquiátrico, que é a única forma de prisão perpétua que existe no Brasil. de 2000, Henrique de Oliveira foi julgado culpado por homicídio em primeiro grau, estupro e vilipêndio de cadáver, sendo condenado a 34 anos de regime fechado. Não, e sabe o que é pior, cara? O pior, cara, é que às vezes, que nem os caras, o juiz, ele ainda condena lá 500 anos, né, cara? Então, pô, o juiz ainda fez a parte dele, né, cara? Ainda, pô, condenou 500 anos. Só que a legislação, a Constituição, proíbe o cara ficar todo esse tempo, então por isso ele é solto, né? Então o juiz meio que acaba se tornando ali uma vítima do esquema ali, né? Não tem muito que ele possa fazer, ele fez o máximo que podia. Agora que não, né? O cara vai fazer o que fez, os caras meterem 34 anos, olha, Após alguns recursos e apelações, ele foi solto. Ah, mano, olha isso, cara. Nossa senhora, cara. 6 anos depois de receber a liberdade, Henrique foi preso novamente por tráfico de drogas, tentando entrar no presídio com entorpecentes. Por esse crime, ele foi condenado a 7 anos de prisão. Normalmente, em casos absurdos como esse, após cumprir sua pena, o interno seria encaminhado para uma avaliação psiquiátrica. Caso fosse necessário, ele então Dá pra acreditar que o cara ficou mais tempo preso por tráfico de droga do que por aquilo ali que ele fez, cara? seria movido para um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico por tempo indeterminado, popularmente conhecido como manicômio judiciário. Entretanto, recentemente, a justiça determinou o encerramento dessas instituições, e o Estado ainda não soube responder o que será feito com esses indivíduos. O mais Vamos ver. provável é que sejam devolvidos à sociedade, participando de algum programa de acompanhamento em liberdade. Caso essa decisão permaneça, essas instituições deverão parar de receber novos pacientes em agosto de 2024. Isso seria seguido pelo encerramento das atividades em todos os 32 hospitais de custódia que existem hoje no Brasil. Estamos falando de uma população carcerária de aproximadamente 4.700 pessoas que possivelmente serão soltas. Entre elas, Henrique de Oliveira, Francisco de Assis Pereira e Fabiano Kippermay, após cumprir suas aquilo ali penas. mesmo que foi. Hoje, aos 47 anos de idade, Henrique de Oliveira permanece encarcerado no presídio de Maricá enquanto cumpre sua pena por tráfico de drogas. Nem comentar, né, cara? Olha, esses vídeos de toda vez que os casos do Brasil você fica mais revoltado, né, cara? Porque, olha, não existe, cara. Você pode ver que nem a gente às vezes vê um vídeo aí que é na Austrália, no Japão, sei lá, cara. A gente ainda fala, pô, os caras de lá são mole, né, cara? A justiça lá é mole. Mas não tem, cara. Igual no Brasil não existe. Não tem condição. O Brasil é outro nível as paradas, cara. Você não conhece, Bill? Esse Keeper aí, esse Fabiano, é o cara que atacou crianças com uma espada, se eu não me engano, cara. Sei lá, cara, só dá um desânimo da vida, sabe? Sinceramente, eu fico
mal da vida. Sim, sabe? Eu fico genuinamente com nojo e, sei lá, cara, me dá um vazio existencial, sabe? Eu não consigo compreender, cara, como as pessoas não, tipo assim, cara, com todo respeito, mano, isso era uma parada, cara, que as pessoas deveriam estar na rua, sabe? Deveriam estar na rua, cara, brigando por isso, né, cara? Mas, não dá pra entender, cara. Sinceramente, não dá pra entender, cara. É... Enfim, tá louco, cara. É demais, cara.